Já imaginou viver em uma época em que duvidar da religião oficial era perigoso? Um tempo em que poder, fé e medo andavam de mãos dadas, controlando a vida de todo mundo. Foi nesse cenário que surgiu Martinho Lutero, um homem comum, cheio de dúvidas, que nunca imaginou que suas palavras causariam uma das maiores transformações da história. A Reforma Protestante não começou como um plano para dividir a Igreja, mas como um grito da consciência que mudou para sempre a forma como milhões de pessoas vivem a sua fé. Martinho Lutero nasceu em um tempo em que a Igreja dominava tudo: a política, a economia e o pensamento. Para a maioria das pessoas, a salvação da alma dependia totalmente da obediência a essa instituição. Questionar era impensável. Lutero foi educado para ter uma carreira de sucesso, mas sua vida mudou completamente quando, apavorado durante uma tempestade, ele prometeu se tornar monge. Ele entrou para o mosteiro achando que encontraria paz e respostas, mas o que encontrou foi o oposto. Dentro do mosteiro, Lutero vivia angustiado. Ele se perguntava o tempo todo: como eu posso agradar a Deus? Como ser digno do perdão? Quanto mais ele tentava seguir as regras, jejuando, orando, confessando seus pecados sem parar, mais culpado ele se sentia. Nada parecia suficiente. Sua mente estava em um conflito constante, e foi essa angústia que deu início a algo muito maior. Ao mergulhar nos estudos das Escrituras, Lutero começou a perceber algo que mudaria tudo. Ele entendeu que a salvação não vinha de pagamentos, de castigos, ou de rituais impostos pelos homens, mas sim da fé. Essa ideia simples e poderosa batia de frente com práticas muito comuns na época, como a venda de perdão em troca de dinheiro. As pessoas pagavam para supostamente diminuir seu sofrimento após a morte. Para Lutero, isso era uma distorção completa da mensagem da fé. Indignado, ele decidiu se manifestar. Escreveu um documento com críticas claras a essas práticas e o tornou público. O objetivo dele não era começar uma revolução, mas sim um debate. Ele queria que a Igreja olhasse para si mesma e corrigisse seus erros. Só que o impacto foi muito maior do que ele esperava. Suas palavras se espalharam como fogo, chegando a pessoas comuns, estudiosos e até governantes. Sabe o que ajudou essa mensagem a se espalhar tão rápido? O momento histórico. As ideias circulavam com uma velocidade nunca vista antes, graças à imprensa. Textos podiam ser copiados e distribuídos com facilidade. O que antes era restrito a um pequeno grupo, agora alcançava multidões. As críticas de Lutero encontraram uma sociedade cansada de abusos, medo e silêncio forçado. A partir daí, Lutero passou a ser visto como uma grande ameaça. Questionar a autoridade da Igreja era o mesmo que questionar uma das bases do poder na Europa. Ele foi convocado a se explicar, pressionado a retirar o que disse, mas se recusou. Para ele, negar aquilo em que acreditava seria trair sua própria consciência. Essa coragem colocou sua vida em risco. Mesmo assim, Lutero não voltou atrás. Ele acreditava que cada pessoa deveria ter acesso direto às Escrituras, sem depender de intermediários. Por isso, defendeu que os textos sagrados fossem traduzidos para a língua do povo. Isso foi revolucionário. Pela primeira vez, pessoas comuns podiam ler e refletir sobre sua fé por conta própria. A Reforma Protestante começou a tomar forma, não como um movimento organizado, mas como uma onda de questionamentos que se espalhou pela Europa. Outros pensadores se juntaram ao debate. A ideia de que a fé era algo pessoal, baseado na confiança e não no medo, ganhou força. Mas essa transformação não foi nada pacífica. Conflitos explodiram, alianças políticas foram formadas, e o período foi marcado por guerras e perseguições. A reforma não foi apenas religiosa, ela foi também social e cultural. Governantes viram nela uma chance de diminuir o poder da Igreja e fortalecer seus próprios territórios. Lutero, por sua vez, nunca se viu como um herói. Ele continuava sendo um homem cheio de dúvidas e falhas, mas sua convicção o manteve firme. Mesmo escondido para proteger a própria vida, ele continuou escrevendo e influenciando o movimento que ajudou a criar. A Reforma Protestante mudou profundamente a forma como as pessoas entendiam a fé. A ideia de que todos eram iguais diante de Deus ganhou destaque. O acesso ao conhecimento religioso deixou de ser um privilégio de poucos. A educação passou a ser muito mais valorizada, porque ler e compreender se tornaram essenciais. Escolas surgiram, livros se espalharam, e a alfabetização ganhou uma importância enorme. Além disso, a reforma incentivou o senso de responsabilidade individual. Cada pessoa passou a ser vista como responsável por sua própria fé e suas escolhas. Isso teve reflexos que foram muito além da religião. Influenciou a forma como as pessoas se viam no mundo, como indivíduos capazes de pensar, questionar e decidir. Mas essa mudança também trouxe divisões. A unidade religiosa da Europa
foi quebrada. Novos grupos surgiram, cada um com sua interpretação. Os conflitos se intensificaram e, muitas vezes, a fé foi usada para justificar a violência. Com o tempo, ficou claro que o mundo havia entrado em uma nova era. A autoridade absoluta já não era aceita sem questionamentos. A consciência individual ganhou espaço, e o pensamento crítico começou a se expandir. Embora Lutero não tivesse controle sobre tudo o que surgiu a partir de suas ideias, seu papel como o catalisador dessa mudança é inegável. Ele morreu sem ver todos os desdobramentos da reforma, mas seu legado continuou vivo. O movimento que começou com dúvidas religiosas ajudou a moldar sociedades mais plurais. Hoje, olhando para trás, percebemos que a reforma foi uma virada na história do pensamento humano. Ela abriu caminho para novas formas de organização social, para o fortalecimento da educação e para a valorização da liberdade de crença. Mas é importante lembrar que tudo começou com um homem atormentado por dúvidas, que não aceitava respostas fáceis e ousou dizer que algo estava errado. Fica a pergunta: se você vivesse naquela época, teria a mesma coragem? A história de Martinho Lutero nos mostra que grandes transformações nem sempre começam com planos grandiosos, mas com inquietações pessoais. Começam quando alguém se recusa a silenciar a própria consciência. O mundo que conhecemos hoje, com diferentes crenças, maior acesso à informação e valorização da liberdade individual, carrega as marcas profundas daquele período. Lutero não buscou fama ou poder. Ele buscou coerência entre fé e verdade. E foi exatamente isso que fez dele uma das figuras mais importantes da história. No próximo vídeo, vamos explorar os desdobramentos desse movimento e entender como a reforma influenciou outros líderes e ajudou a moldar o mundo moderno. Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário com sua opinião sobre Martinho Lutero. Ative o sininho para não perder nada, porque nossa jornada pela história está apenas começando.